Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Só está entrando. O irmão Elias já entrou também, já mandei o convite para ele. Boa noite, irmão. Salve, salve, Alisson. Isso aí. Boa O noite. pessoal está chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos trocando aqui uma ideia inicial para poder contextualizar essa live. Primeiro, essa live surgiu de uma brincadeira, né? Numa caixinha lá de perguntas lá. O que nós precisamos fazer antes do ano novo chegar, até dezembro, né? Final de dezembro. Aí alguém, o Eric, ele sugeriu uma live falando a respeito da beleza da igreja. Então essa live surgiu dessa indicação aí do Ericles. E nós começamos as tratativas a respeito dessa live e uma intenção de, salve Maicon, seja bem-vindo, de tentar lançar um projeto aí a respeito de falar um pouco mais desses temas no Instagram. Então, nós vamos começando com esse tema, beleza da igreja. Aí, aquele que sugeriu o tema da live, o Ericles, acabou de entrar aí. Então, vamos lá. O pessoal que está chegando aí, talvez não deixa a peteca cair, Ericles. Peteca não cai. O pessoal que está chegando aí, irmão, poderia se apresentar. Às vezes tem gente que não te conheça e seria legal o pessoal te conhecer. Quem é o Elias Zanatelli? Beleza? Primeiramente, boa noite aos irmãos que estão aí nos acompanhando. Então, eu sou natural do sul de Minas. Vocês vão perceber o sotaque, assim, eu aperto um pouco mais o R. Então, só para vocês saberem, eu sou natural do sul de Minas, uma cidade chamada Boa Esperança, aonde há poucos meses atrás, né, foi sepultado um grande pianista, Nelson Freire, é natural de lá também. Eu conheci o Alisson em 2016, quando ingressei no de filosofia na faculdade do SESI, em Juiz de Fora. Eu faço parte de uma comunidade de vida, de uma nova comunidade, né, comunidade magnífica, ali que eu faço meu caminho vocacional, que eu comecei em 2014. Tenho 28 anos, estamos aí nessa caminhada de busca pela perfeição, estamos aí nessa caminhada de busca por uma vida pautada aí nos princípios da beleza, da bondade, da verdade. Isso eu comecei ali mais ou menos por volta de 2011, 2012, né, quando eu tive assim um certo start na minha vida, né, quando eu comecei a refletir um pouco mais sobre o sentido da minha vida. Então, desde então, eu comecei a acompanhar algumas pessoas, porque ter uma orientação de quem já fez ou quem está fazendo essa experiência é algo fundamental para a gente começar a viver dessa forma, porque sem isso o caminho fica difícil demais e a gente erra mais também, né? Consequentemente, a gente erra mais. Então, de forma bem básica, eu acho que essa é a minha apresentação para vocês aí, me Muito bem. conhecerem um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre a beleza da igreja. Antes disso, o pessoal que está nos acompanhando aqui, poderia ir no aviãozinho aí, espalhar essa live para mais gente aí, enviar para o pessoal ir chegando. Já que não tem como compartilhar, a gente faz esse envio da live. Nós podemos fazer uma distinção da beleza da igreja em dois aspectos, que foram os aspectos que nós escolhemos para trabalhar nessa live. O primeiro aspecto é a beleza da igreja na pessoa que é igreja, no ser igreja. Talvez o pessoal já tenha escutado aquela expressão assim, fulano de tal é de igreja, né? Eu escutei a expressão
do diácono Fernando, né? Fulano então é igrejeiro, né? Então fulano é de igreja. Por que a gente identifica que fulano é de igreja, né? Geralmente porque ele participa lá dos movimentos da igreja, ele tem uma caminhada de fé lá na comunidade, ele está presente ali, ele está atuando ali na festa do padroeiro, ele está presente, ele está participando, está dando a sua contribuição. Mas, ao mesmo tempo, parece que há uma falta em alguns aspectos com relação a isso, de você participar das coisas da igreja, mas você ainda não ser igreja, não ser membro do corpo místico de Cristo. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo a gente faz uma distinção didática, né, que a gente vai chegar a essa conclusão, porque é uma distinção didática, que é a igreja enquanto instituição. Nós temos a igreja, nós vamos a um templo, nós temos lá pessoas que são responsáveis por aquilo, que a gente chama de padres, bispos, diáconos e por aí vai. Eles nos oferecem algumas coisas, nós temos que, de alguma forma, cumprir algumas coisas, se a gente pertence àquela religião, àquela igreja, e por aí vai. Nós começamos a fazer um caminho naquela instituição e nos identificamos com aquela instituição, ao ponto de dizer assim, eu sou católico, né? Eu faço parte dessa instituição. Basicamente, nós poderíamos resumir a parte da beleza da pessoa, enquanto ser igreja, no aspecto da santidade. Irmão, o que a gente poderia falar assim, resumidamente, ou para abrir os nossos trabalhos aqui, o que é a santidade? Só um parênteses antes de você falar, nós temos uma dificuldade nos nossos tempos, ela foi apontada até pelo Pedro Augusto uma vez numa palestra que eu vi, que é a falta do horizonte de consciência, é a falta até de imaginação. Nós estamos num tempo em que as pessoas não conseguem nem imaginar o que é um santo. Nós temos lá as imagens na igreja, nós temos os dias lá do santo, e parece que o santo é assim, é uma espécie de secretário, né? Deus parece que é muito atarefado, e tem vários secretários, e em determinados dias, né? Hoje, por exemplo, 27 de dezembro, é dia de São João Evangelista. Hoje é o dia desse secretário, então, já que é o dia dele trabalhar. Então, nós vamos pedir a intercessão dele, por aquilo que a gente quer, que a gente precisa, nas nossas aflições, mas parece que não é muito bem isso aí não, né? Isso aí é um aspecto, talvez, e mesmo assim, a gente precisa encaixá-lo melhor aí nesse conceito de santidade. Muito bem. Alisson, me permita só, num breve minutinho aqui, saudar a Valéria, que estudou contigo, né? Estuda comigo. Valéria, uma pessoa finíssima, muita gente boa. Bem-vinda, Valéria. E também a Joyce, minha prima, que acabou de entrar aí. Joyce Nogueira. Um abraço para ela. Então, vamos lá. Como tu mesmo disse, as pessoas não têm assim, uma consciência muito clara, muito bem formada do que ser um santo, né? Do que seja a vida de santidade. Então, primeiro é que o santo é uma pessoa de carne e osso, é um ser humano comum, vamos dizer assim, e não um anjo, né? O santo não é um anjo. O papel do santo dentro dessa instituição igreja também não é de um secretário que recolhe ali os pedidos, muitas vezes, né, materialistas de algumas pessoas para apresentá-los para Deus. Não é isso. Primeiro, o santo é um homem ou uma mulher que assimilou ali as virtudes evangélicas dentro de um contexto histórico bem específico, enfrentou as suas limitações, tudo isso à luz da Sagrada Escritura, tudo isso à luz de outros também que antes dele fizeram essa mesma experiência.
e assim alcançaram a perfeição da caridade, bem como define a doutrina da igreja, né? Santidade é alcançar a perfeição da caridade. Então, a caridade, o amor, é a finalidade essencial do ser humano. O ser humano foi feito para amar. Então, quando ele tende na sua vida, né, em tudo aquilo que ele faz na sua vida, quando ele tende para o amor, ele está, assim, cumprindo o preceito da perfeição, de ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito, né? Recordando a passagem do Evangelho. O que é Deus? Como São João define o ser de Deus? Deus é amor. Deus é amor. É uma definição que nós podemos tomar de Deus aqui. Se Deus é amor, ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito, é viver no amor. E é aqui que a gente já vai buscando, desde então, realizar esse fim último para o qual nós fomos criados, né? Que é viver eternamente numa contemplação de amor, que é o céu, né? Esse é o céu. Então, o santo é essa pessoa que alcançou essa perfeição. O santo é a pessoa que viveu, gastou a sua vida aqui na Terra buscando, em tudo aquilo que ele fazia, o amor, fazer por amor e estar unido ao amor que é Deus. Então, a figura do santo dentro da igreja, a Alisson e a todos que nos escutam aqui, é o símbolo de que, primeiro, é possível alcançar essa perfeição e essa união de amor com Deus, essa união de amor com Deus, e que é possível também nós superarmos os nossos pecados, superarmos a nossa natureza decaída, superarmos as paixões do homem decaído e vivermos conforme o plano original de Deus. Ponto, né? Essencialmente, o papel do santo é esse, nos mostrar que é possível uma vida de perfeição. O padre Antônio Roy Marim ele recapitula 4 definições do que seria a santidade, né? Ele diz a primeira seria a configuração a Cristo. Configurar-se a Cristo. Ele usa até a expressão cristificação. Se tornar um outro Cristo. Você imitar o Cristo. Não é à toa que um dos livros mais famosos do mundo se chama Imitação de Cristo, porque o próprio título já sugere qual é o objetivo final da vida do cristão, imitar o Cristo. Segundo, é a perfeição da caridade, que é o que você já falou. Ele é o mais conhecido, a perfeição da caridade. Você ter um ato perfeito. Um parênteses importante, nós temos dificuldade de fazer atos perfeitos no nosso dia a dia. Primeiro, por uma falha nossa, uma dificuldade nós temos mesmo. Nós não temos, às vezes, a habilidade, nós não temos a destreza, nós não temos o hábito, às vezes, de fazer determinadas coisas e aquilo não sai perfeito. Segundo, nós podemos cair num certo erro do perfeccionismo, que não é fazer as coisas de forma perfeita, mas é alimentar uma vaidade de que você é capaz de dar plena continuação e terminar as suas ações, independentemente de qualquer situação e circunstância. Então, o caminho, né? Nós estamos aqui nessa live falando da beleza da igreja, e a beleza passa por você notar um caminho, né, que é possível, né? Não é à toa que o povo cristão no início era chamado de o povo do caminho. Tem um caminho, a gente segue um caminho. Que é o caminho de não se preocupar nesse início com os atos perfeitos. Né? Como é que eu vou me tornar um Cristo? Né? Às vezes a gente vou me tornar um Cristo, o cara começa a ficar chato, porque ele começa o tempo todo julgar as outras pessoas e esquece que é para ele se tornar um outro Cristo, mas no sentido de fazer aquilo que o Cristo faz enquanto atos de caridade, e não ser o Cristo que julga. Essa posição não está para você fazer. Então, né, calma. Você terminar. Não preocupar em fazer atos perfeitos, mas atos feitos mesmo. Terminar.
dar pleno cabo às coisas. Nós temos a dificuldade de começar as coisas e terminar. A gente para no meio do caminho. A rede social, por exemplo, né, no nosso contexto aqui, ela evidencia isso. Às vezes nós estamos conectados em várias redes sociais. A gente começa uma conversa com uma pessoa, por exemplo, e às vezes a gente migra para outra rede social e não termina a conversa. Isso é um ponto só. Mas nós temos várias outras coisas. Você está na sua casa, você precisa estudar. Aí você abre o livro e vai cumprir o seu planejamento. Vou ler aqui tantas páginas, ou tantos capítulos, vou estudar por tantas horas. Aparece alguma coisa ali, você se dispersa e vai fazer aquilo. O próprio telefone ou outra atividade, a não ser que seja uma atividade mais urgente. Mas você não consegue terminar. Então, vou chegar à perfeição da caridade. Você não consegue nem terminar, não tem nada feito durante o dia a dia. Nós temos uma outra definição que é a santidade é o mistério da inabitação da Santíssima Trindade na alma do ser humano. A configuração a Cristo e também essa ideia de se configurar, de se unir, que é próprio do amor. O próprio do amor, a gente tem as definições de amor, por exemplo, do Platão, o amor como o eros, né? Aquela pulsão, aquele desejo, que é o quê? Você tem uma coisa no seu peito, um vazio. Você não tem, então você deseja. Esse é o amor do Platão. Então você vai buscar, o Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus é Amor, vai retomar isso. Então esse amor de subida, você não tem. Então você quer aquilo que é superior. O Platão chama de beleza. Então você quer aquilo que é belo. O amor alcança a beleza. Então o amor vai pulsando atrás da beleza. E você tem a definição de amor filia, que é o amor de repouso. Então você encontrou aquilo que é desejado e repousou naquilo. Esse é um amor incipiente ainda, pequeno, porque o nosso amor cristão, ele é o amor ágape. A maioria já deve ter escutado essa expressão ágape, né? Que é o amor, o quê? O amor de descida do Pai, que envia o seu Filho por amor ao mundo, simplesmente por amor, né? O Santo Afonso, em uma de suas meditações sobre o Natal, vai falar disso. Como se Deus o Pai estivesse dialogando com o Filho, as dificuldades de ser o Redentor. Mas você vai sofrer, vai padecer, eles vão te rejeitar. Não tem problema, o filho responderia assim, não tem problema, eu vou porque eu te amo, Pai. Pelo amor ao Pai, o Cristo se faz carne. Esse amor, doação total. Né? E a participação do mistério da Trindade é justamente a participação nesse amor total. Você querer se unir a esse amor total. E se unir é capaz de você se abandonar nesse amor, se entregar totalmente nesse amor. E ele não vai te anular. E você não tem medo de se anular. Nós temos hoje uma moda do amor próprio. Vamos valorizar o amor próprio. Né? O amor próprio nada mais é do que, nessa vertente, daquilo que a teologia lá dos Santos Padres chamava de filáusia, que é o egoísmo. É a raiz dos males. É a filáusia. Então, o amor cristão é justamente o contrário. A santidade é justamente o contrário. O medo de você se anular, de você amar o outro, se doar ao outro, faz com que você se feche e não participe no amor. E não se configure ao amor. Não participe do mistério do amor perfeito, que é o amor da Santíssima Trindade. E a definição de Santa Teresa de Jesus, que é a configuração da sua vontade, a vontade de Deus, procurar fazer a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida e não desagradá-lo. Esse é o aspecto da santidade, as definições da santidade. Isso vai se manifestar com diversas roupagens. Né? O irmão Elias falou isso no início. Nós temos contextos históricos diferentes. Nós olhamos para o jeito que o santo é santo hoje, né? Madre Teresa de Calcutá é santa hoje, pelas necessidades, e a gente olha o jeito que São Domingos Gusmão foi santo, por uma necessidade. Vamos fundar a Ordem dos Pregadores, por quê? A gente precisa pregar o Evangelho, o negócio está desandado aqui, a gente precisa
resolver um problema, a Tereza vai olhar aqui. Se Maria Tereza quisesse falar assim, não, nós vamos fundar uma ordem de pregadores e pregadoras aqui para resolver os problemas, ela estaria fugindo da sua circunstância, do seu contexto, e fugindo da possibilidade de ser santa, né? Olhou para o irmão que está passando fome e vamos ajudá-lo. E aí um aspecto, irmão, que a gente pode começar a caminhar, que o Scott Hahn diz isso em um de seus livros, que é a conversão, que é o primeiro ponto, se converter. Eu preciso converter, a conversão é uma tarefa diária, eu preciso converter. A conversão começa, primeiro ele fala, no pensamento, na inteligência. Primeiro você escuta, né? O São Paulo fala que a fé vem pelos ouvidos. Primeiro você escuta, aquilo vai na sua inteligência. Então você pega e é iluminado por aquilo. Aquilo causa certa iluminação, Santo Agostinho fala, né? Você vê a verdade, fica iluminado, aquilo encantado. É de fato aquilo mesmo. A pessoa às vezes pode estar assistindo essa live e fala assim, é isso mesmo, né? Que eles estão falando. Vê uma verdade. E aí ela começa a querer executar isso. Porém, essa associação pensamento e ações, ela não dá para ser feita, porque senão a santidade seria uma coisa corriqueira do dia a dia, assim, bem humano, não seria santidade. Ela não acontece assim, acordei hoje, vou ser santo. E de tarde eu chego lá, terminando a minha tarefa e agora sou um santo do sétimo morado. Não é assim que funciona. Mas a igreja é mãe. Aí nós vamos para o outro polo. A igreja é mãe. Né? A beleza da igreja enquanto mãe, que fornece para nós os meios. Qual que é a nossa finalidade? Nossa finalidade é ser santo. Nossa finalidade é a santidade. Nossa finalidade é o amor. Como que a gente faz para chegar lá? A igreja nos fornece esses meios. Para os nossos amigos aqui que estão nos acompanhando, irmão, quais são esses meios? Esses meios que são eficazes, não são assim. Vamos tentar aplicar esses meios, né? É o que o irmão disse no início. Tem gente que quer inventar a roda. Não vou ser santo aqui, não vou inventar a santidade aqui a partir do nada, né? Não, isso aí não tem que inventar. É uma coisa que é a participação na vida divina. Mas a igreja nos fornece os meios para chegar lá. E esses meios, irmão? Vamos lá, então. Ela é uma mãe, né? E ela é uma mãe excelentíssima, né? Isso aí a gente tem que pontuar muito claramente. É uma mãe excelentíssima. E é uma mãe excelentíssima, o que a gente deve prestar é sempre ouvidos, né? E os meios eficazes que a igreja dispõe para a santificação dos seus filhos é o acesso aos sacramentos, à palavra de Deus, perdão. Então, essencialmente, esses são os meios pelos quais, comumente, todos os fiéis da igreja, né, todos os membros do corpo de Cristo, para se santificarem, precisam buscar, precisam se dispor a receber esses sacramentos, né? E ter contato mesmo, né? O sacramento ele tem essa dimensão de contato, né? Não tem, como diz um ilustre advogado aí que a gente conhece pelo Instagram, não existe eucaristia por fibra óptica, né? Você precisa ter contato, você precisa buscar. Então é preciso essa busca, é preciso ir até os sacramentos, isso é uma das vias. Só voltando aqui um pouco antes, assim, falando um pouquinho, ali em 2011, peraí que eu acho que tem alguém me ligando aqui. Você está resolvendo aí, um abraço ao diácono Fernando. Foi citado, irmão, você foi citado aqui, a sua bênção, foi citado nessa live. Muito bem, sua bênção, diácono. Ali em 2011 é que eu tive esse start na minha vida, né, para refletir um pouco mais sobre o sentido da minha vida, o que eu estava fazendo. O Padre Márcio está entrando aí também, sua bênção, Padre. Ali em 2011 eu tive esse start. E aí eu procurei encontrar um caminho, né. Eu sempre fui uma pessoa que frequentou a igreja,
tive catequese com minhas tias, né? A minha catequese, ela assim, foi de uma forma meio que extraordinária, porque eu cresci num ambiente bem de interior. As coisas no interior, elas acontecem às vezes de forma singular também. Então eu não tive a catequese terceirizada, né? A minha catequese, ela aconteceu dentro da família, né? Minhas tias, às vezes minha mãe, meu pai, é quem me deram catequese, aí o padre só fez uma sabatina lá no dia de receber os últimos sacramentos, né, de iniciação. Então, eu sempre tive, né, esse respeito pela igreja, sempre frequentei a igreja, só que não, assim, você falou aí sobre a escuta, sobre o escutar, e eu nunca escutei, eu não tinha os ouvidos abertos para essa mãe, né? Em algumas coisas eu não obedeci a essa mãe, eu vivia uma vida de desobediência, né? Nunca me revoltei, nunca falei mal, sempre fugi dessas conversas, mas também nunca me conformei explicitamente, né, àquilo que essa mãe bondosa sempre nos ensinou. Então, em 2011 eu tive esse start, né? Eu fiz uma experiência de oração, um retiro de carnaval da Renovação Carismática, aqui em Varginha, cidade onde atualmente minha família mora. E aí, acordei, né? Fiz essa experiência de oração, me atinei para o sentido da vida, de certa forma, né? E de como eu vinha vivendo a minha vida de fé, como eu vinha correspondendo a essa mãe, né, que me acolheu, que me deu a vida na graça e tudo mais. E aí, a primeira coisa que eu fui buscar era um caminho, né, foi um caminho, eu tinha que achar um caminho, eu tinha que encontrar uma forma de aprender a escutar melhor e até mesmo para entender melhor, né, o que essa mãe estava querendo me dizer. E aí, Alisson, um caminho que sempre me chamou a atenção, de forma mais especial depois dessa experiência, foi a vida monástica. Porque a vida monástica, para mim, é uma expressão muito clara do espírito cristão, que, não fugindo do mundo, né, combate o espírito perverso desse mundo, né? E dentro de diversas fases da história pela qual a igreja passou, algumas respostas assim de salvação para a vida da igreja, para a vida de santidade, vieram dos mosteiros, né? Vieram dos mosteiros. E essa vida monástica, né, de acordo com aquilo com que eu já vim lendo, estudando, escutando, a vida monástica ela começou com um primeiro voto, que é o voto de saída, um voto de saída ali no Egito, né, os coptas que fogem daquela sociedade, né, totalmente corrompida, uma sociedade totalmente dividida e hostil à cultura e à tradição cristã, e à fé cristã. Então, o primeiro voto que eles fazem é o voto de se abster de toda essa confusão, né, o império ali romano já meio que ruíno, né, meio que desossado já por dentro, e aí aquela confusão política toda, né, aquele jogo de poder todo, e os cristãos coptas, então, fazem esse voto de nós não queremos nos envolver com isso, nós vamos nos abster disso e vamos para o deserto. Então, esse voto de saída para o deserto, que é uma coisa interessantíssima para nós hoje. A gente escuta diversas confusões, diversas brigas aí na internet, mas coisas, assim, absurdamente rasas, né? As pessoas, elas buscam respostas imediatas. E eu acho que esse voto de saída serve muito para nós hoje, né? De primeiro que se abster dessas confusões todas e buscar um plano de vida para você não se perder no final da sua vida, né? Porque vai chegar um momento em que nós não estaremos mais nessas. E o que nos restará? O que nós vamos fazer da nossa vida, né? Então aí eu procurei primeiramente esse plano de vida. Um plano de vida para 20 ou 30 mil dias, né? Como reza o salmista. Os mais velhos talvez cheguem a 80 anos e a maior parte é ilusão e sofrimento, né? Embora seja um negócio meio que pessimista,
fala de uma possibilidade muito forte, né, na nossa vida, esse jogo, né, de instabilidade que a vida nos apresenta, que as circunstâncias nos apresentam. Então, não é um plano para a gente alcançar a curto prazo, é um plano para a gente traçá-lo e buscar a sua realização a longo prazo. A longo prazo aí de 20, 30 mil dias, né? Nós estamos nem na metade disso praticamente. E aí eu busquei, né, lançar um olhar para a vida monástica, e ali fui me debruçar sobre a regra de São Bento, né, que é a expressão máxima dentro da igreja, né, de vida monástica. E muitos outros ramos se inspiraram em São Bento. Ele é o pai do monaquismo ocidental. Aí, olhando para ali, eu pude tomar consciência dessa desobediência que tomava conta da minha vida até então, e comecei, olhando para a vida de São Bento, a buscar uma escuta mais atenta à palavra de Deus e ao ensinamento da igreja, certo? Então eu focaria aí sobre esses dois aspectos. Primeiro, começar a ter um acesso mais intenso aos sacramentos da igreja, começar a desenvolver uma atitude de escuta maior também. E aí essa atitude de escuta não é ir à missa, sentar lá e escutar a palavra que é proclamada lá. Isso aí tá dentro disso também, mas é olhar para a tradição dos santos, que já estão experimentados na fé, né? E escutar o que eles têm para nos ensinar. Se apoiar nas experiências desses santos para poder dar uma resposta para o nosso tempo, né? Aqui no nosso tempo. Eu poder dar uma resposta aqui nesse tempo. Porque senão a gente fica só esperando. Ah, não, o Papa vai tomar uma posição lá e vai mudar as coisas no mundo. Não, o bispo está lá na diocese, está lá na catedral, ele vai dar um jeito nisso. Ele é o homem que estudou 12 anos, 10 anos para poder resolver isso. Não. O segundo movimento é esse movimento de tomar consciência de que você também tem essa responsabilidade e, em certa medida, você também é um depósito dessa tradição. Você também, potencialmente, carrega isso contigo, né? Você também é um depósito da fé, você também é um depósito dessa tradição e você precisa conhecê-la e aprofundá-la. Assim, terminando a minha fala, as vias para a gente alcançar a santidade estão aí, e a igreja nos dá. Os sacramentos, a vida dos santos e a palavra de Deus. E uma via, assim, excelentíssima que a gente tem que trilhar é a via da escuta, é o caminho da escuta. Ah, eu sei que eu tenho que escutar. O meu intelecto já me diz isso claramente, mas a ter disposição, criar disposição, não vem simplesmente do fato de você conhecer uma verdade. Você precisa, isso aí está dentro do jogo dos afetos. Você precisa criar afeto, desenvolver um certo afeto por essas coisas. E é se envolvendo com essas coisas, tendo presença nessas coisas, aprofundando nessas coisas, tendo contato com essas coisas, é que você vai criar esse afeto. Não basta ficar repetindo, né, essas verdades mentalmente ali na sua cabeça e não fazer, e não buscar, né, e não tirar o traseiro da cadeira e ter contato direto com isso, né. As vias estão aí. Se você não tiver contato com elas, você não desenvolve afeto por elas também, né? Fica uma coisa pueril, fica uma coisa assim superficial. Vamos passar para dois pontos importantes aqui, que nós vamos ligar isso tudo que nós estamos falando ao nosso tema central, a beleza da igreja. Primeiro, quando a Europa foi invadida pelos bárbaros, às vezes a gente perde um pouco do horizonte com relação a isso. O que foi construído até então na Europa
era uma coisa totalmente alheia àquilo que os bárbaros, né, os povos germânicos, por exemplo, tinham. Então, quando eles chegam lá, e o Império Romano cai, a gente precisa guardar algumas coisas, né? Precisa depositar algumas coisas, né? Hoje a gente não tem mais isso na nossa casa, mas a gente vê em filmes, por exemplo, quando a pessoa tem que fugir às pressas da sua casa, ela coloca tudo num baú, o que for o principal, o mais importante, que ela precisa guardar, fecha aquilo, coloca debaixo do braço e foge. Não foi diferente. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos as artes, nós tínhamos as ciências, nós tínhamos a filosofia, até mesmo a teologia. Então a gente precisava guardar isso. Isso foi guardado onde? Isso foi guardado no baú chamado mosteiros. Lá nos mosteiros. Então nós temos diversas artes e belezas que nós temos hoje, embora o nosso tempo seja muito nebuloso para apreciar a beleza. Nós temos uma certa crise da música, por exemplo. Não foi à toa que a Brasil Paralelo fez aí um documentário sobre a música. Nós estamos numa crise a respeito da música. Então, apesar disso tudo, a gente consegue ainda reconhecer beleza, porque parece que existe um senso de beleza em nós. Consegue reconhecer. E foi lá no mosteiro que guardou. Então a igreja, além das suas belezas próprias, ela foi um baú da beleza que o próprio ser humano conseguiu desenvolver por si só. Quando o ser humano faz música, uma boa música, a igreja, em determinado momento, foi aquela que guardou a música. Foi aquela que preservou essa arte. Até mesmo a ideia de notas, de chamar as notas como nós chamamos, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso veio do mosteiro, isso não existia. Então, assim, para guardar ainda mais a música, essa arte, a beleza da música, a gente vai melhorando, né? A igreja foi dando a sua contribuição, foi melhorando aquilo. Só que tem uma coisa que, apesar das nossas dificuldades, dos nossos tempos, apesar de todos os contratempos, nós temos algo que condensa isso tudo, que chama liturgia. A liturgia é o ápice da vida da igreja, e por ser o ápice da vida da igreja, ela condensa todas as belezas. Nós temos diversas belezas na liturgia. Por exemplo, chegando num templo, né? Nós temos, às vezes, igrejas que não são tão bonitas assim, tão belas, mas, por exemplo, a gente entra, às vezes, em umas catedrais e que a gente vê umas torres gigantescas, aquela arquitetura, aquela beleza naquela arquitetura, já nos aponta para algo. Já nos aponta para, como diz Santo Agostinho, para o belo. Né? Olhando para as criaturas, né? A própria criatura feita das mãos do homem, da arte, já nos aponta para algo maior, superior, a beleza. Aí você entra na igreja. Você entra na igreja, você vê as pinturas. As pinturas já são evangelização e beleza. Você vê a harmonia das formas, né? O que é transmitido, né? A definição do Carlos Nogueira, por exemplo, né? Mediante a beleza das formas, você se aproxima da verdade e da bondade. E quando você vê o feio, né? Você vê, por exemplo, às vezes uma cena do inferno, por exemplo, aquilo te faz fugir do que é falso, mentiroso e do feio. Então, a própria liturgia, né? Falando em liturgia, quer dizer, aqui é a igreja, né? Mas é onde é celebrada a liturgia. Aí você vai participar da missa, você vê a arte sendo executada na música. Nós temos uma dificuldade hoje, que é quase uma expressão que eu também ouvi do Pedro Augusto, né? A música litúrgica, uma das perguntas foi sobre a questão da música litúrgica, né? É um cosplay das músicas do lado de fora. A gente só muda a letra. E música não tem a ver somente com letra. Não é só isso. A música tem tudo mais, a harmonia, o ritmo, tudo mais. É isso mesmo, é lindo ser católico.
E o ápice disso tudo, dizer que é lindo ser católico, é você olhar isso tudo, que são artes humanas, obras feitas pelas mãos humanas, né? A arquitetura, a música, a pintura, e essas coisas serem coroadas pelo ar sobrenatural da graça e nos apontar que existe, como diria o mesmo autor da fala, existe vida sobrenatural. Existe uma respiração fora desse mar de uma coisa bem materialista, bem do dia a dia, dessa vida horizontal. Essa vida horizontal. A gente olhar e respirar e olhar para cima e falar, opa, existe vida vertical. Existe a vida da graça. No ápice de tudo. No ápice de tudo. A gente entra na igreja, né? Experiência ordinária nossa. No domingo, a gente entra na igreja. Se a nossa igreja tiver alguma contribuição artística, a gente começa a apreciar a beleza. Se a sua igreja tem, né? Você que está nos assistindo aqui, tem uma beleza na arte, seja na arquitetura, na pintura, numa escultura, numa imagem, né? Na imagem de um santo, uma imagem bonita. Chegue nessa igreja e comece a apreciar isso. Se você não tem, se a sua igreja não tem, chegue e comece a perceber a falta que isso faz. Olha como que faz falta uma pintura, uma arte sacra aqui. Olha como é que a arquitetura dessa igreja aqui não nos transmite. Porque é o seguinte, se a gente chega na igreja e a gente precisa explicar o significado daquilo que está dentro da igreja, já perdeu o significado, o sentido daquilo. Se a gente chegar na igreja e precisar explicar por que a imagem de Santa Teresinha está lá na igreja, acabou. Não precisa mais nada. A gente pode tirar aquela imagem que já não faz sentido mais. Né, cara? A gente bate o olho na arte, na beleza, a gente já nota. A gente já nota. A extração do significado daquilo é algo assim, que lógico, uma coisa que é de um nível superior, a gente precisa ser treinado. Mas a gente já bate o olho, já sabe. A gente já tem uma cultura católica nesse sentido. Então você percebe a ausência disso. E perceba aqui, você entra, você vai, se ajoelha, reza, você vê a disposição dos bancos, todos voltados para um lugar central, para um centro ali. E a liturgia acontece. Você vê o canto de entrada, você vê a procissão. É algo assim, sublime. Você vê uma procissão, um incenso subindo. A beleza, né? Há um floreamento. Algo assim que você vê que não é do nosso dia a dia. Não é o ordinário da vida. É o ordinário da nossa vida entrando no extraordinário. Essa é uma beleza. A liturgia condensa isso tudo. E a gente começa, vai caminhando, os paramentos, né? A gente olha às vezes os paramentos bonitos que já nos convida à própria oração. O jeito de andar na liturgia daqueles que vão cerimoniar é a beleza da liturgia já sendo manifesta naquilo. E o ápice? Você escuta primeiro a palavra de Deus, então você tem uma literatura, que é uma arte, você vê um salmo sendo entoado, quando é bem entoado, você consegue transformar aquela melodia, aquela harmonia, aquela letra de salmo numa oração. Né? Você já começa, não só naquele salmo, você olha para a primeira leitura, liga e transforma numa oração pela beleza. Pela beleza. Vamos notar um exemplo prático, quando a gente está na igreja, concentrado, e acontece de um microfone ter uma microfonia. Como é que aquilo já acusa um certo desconforto? Não contribui. E você vê o ápice, tudo vai caminhando, vai chegando para o ápice, para a Eucaristia. A maior beleza da igreja é a Eucaristia. A maior beleza da igreja é que ela é apenas uma mãe que oferece aos seus filhos um alimento que ela mesma, por si só, se fosse depender dela, né, das mãos humanas, não seria capaz de oferecer. Mas é a participação da beleza divina que faz com que as palavras de um sacerdote transformem aquele pão na carne do Cristo, ou seja, faz com que o verbo se faça carne mais uma vez e habite entre nós. E a santidade, que é aquilo que a gente falou mais aqui, nada mais é do que isso. É o verbo se fez carne. Nós no Natal, nós estamos em tempo do Natal, na missa do domingo, da missa do dia 25 à noite, o texto é do prólogo de São João, e diz aquilo. E o verbo
se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente olha para a beleza da igreja, para a arte, para a pintura, para a música, isso é tudo o quê? Expressão do verbo. É a expressão que o verbo humano coloca para fora para tentar alcançar o verbo divino, se fazendo carne ali naquele instrumento, naquela pintura, e principalmente na vida. Quando a gente sai dali, né, a missa terminava assim, pode ir embora, né? A missa acabou. A missa acabou. Agora vai embora. Daí você volta para casa e faz com que o verbo se faça carne na sua casa. E a beleza que você participou da liturgia se torne beleza no interior da sua casa. Aquele ato extraordinário durante a missa se torne ordinário na sua vida. Se torne um dia a dia. Não é à toa, né, que a necessidade que nós temos às vezes, de participar mais vezes da missa durante a semana. Né, de participar desta beleza. Né, olhar para tudo que envolve isso e como que isso alimenta. O irmão falou de caminho. A liturgia é um alimento diário que nós temos à nossa disposição para o crescimento espiritual. E aí envolve tudo. Né? Mais cedo a gente estava conversando. Por exemplo, a doutrina da igreja é uma coisa bela, belíssima. A doutrina da igreja é algo belíssimo. A gente percebe a racionalidade dos atos de fé, a ligação dos artigos de fé, percebe a beleza, mas a beleza da igreja não é a sua doutrina, carregada em livros, né, no Catecismo da Igreja Católica. Isso não é a beleza da igreja. Porque a beleza da igreja não é a transcrição das coisas. A beleza da igreja é o verbo que se fez carne. É quando essa doutrina se faz carne na vida de uma pessoa, na execução da comunidade, na liturgia da comunidade. É quando tudo isso caminha para apontar para algo superior. E nós temos uma dificuldade, que é uma dificuldade dos leigos, nós leigos, que é assim, poxa, eu gostaria de participar da missa todos os dias, mas a minha paróquia não oferece missa todos os dias. Eu gostaria de ter, sei lá, 3 horas diárias para poder fazer a minha contemplação espiritual diante do sacrário. No final das contas, isso é apenas uma desculpa. O próprio Doc fala isso lá numa das suas lives lá, que quem quer 10 horas ou tem 10 horas para rezar, na verdade, é vagabundo e não vai rezar nunca. E aí, nós temos uma dificuldade. Mas o caminho da santidade, já nos aponta a Teresinha, é um caminho da pequena via. O irmão, o Maicon relembra aí, obviamente, para a santidade, confissão frequente, comunhão diária seria o caminho ordinário. Quem não tem comunhão diária, o máximo de comunhões possível durante a semana seria bom. E a confissão é uma beleza, a confissão da igreja. Você chega diante de um tribunal, né, um tribunal da confissão, se acusa como um criminoso, pecador, e sai de lá absolvido e convidado às grandes coisas. Mas, voltando para isso, a pequena via, irmão. Diante disso tudo, das dificuldades do nosso caminho de santidade, do nosso caminho espiritual, talvez nos falte o tempo que os monges tiveram. Talvez falte o tempo que os monges tiveram naquele momento. Talvez nos falte as habilidades que eles tiveram. Talvez nos falte a educação infantil que eles tiveram desde o início, lá do berço, o cultivo a uma vida intensa de oração. Talvez nos falte isso tudo. Mas aí, Deus, né, em sua infinita bondade, em sua infinita verdade e beleza, manda à igreja a encarnação, né, do seu verbo, mais uma vez, dos seus santos. E nos manda, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos convida à pequena via. Então, irmão, para a gente ir caminhando para o final, como é que a gente aplicaria essa pequena via para os nossos irmãos que estão aqui, saindo daqui falando assim, ó, vou sair dessa live agora, decidido a aplicar alguma coisa dessa live.
E aí nós vamos propor para eles a pequena via. O que é essa pequena via? Muito bem, vamos lá, Alisson. Vocês estão me ouvindo? Voltou agora, irmão. Voltou? Beleza. Vamos lá. Os monges, vou voltar à regra aqui, a regra de São Bento. São Bento lá no final da regra. E aí eu quero dizer o seguinte, o Estado, o governo, essas instituições seculares, elas não podem nos dar um homem perfeito para a sociedade. Impossível. Elas não têm esse poder, elas não conseguem. São instituições necessárias, né, para se manter uma certa ordem, mas elas não dão isso. Elas não vão apontar para a beleza, elas não vão apontar para a bondade, para a verdade, de forma alguma. Tem que ter, assim, uma força exterior a ela, né, a essas instituições, que as impulsione para essas coisas, para esses transcendentais, né? Fora isso, elas em si não nos dão isso. E essa instituição que eu estou dizendo, que nos impulsiona, é a igreja, é a mãe igreja. Aí São Bento, por que eu digo isso? Eu descobri isso lá na regra de São Bento, no último capítulo, no capítulo 73. Ele fala aqui, né, ele fala sobre a regra, que não é o único caminho, e tampouco o melhor. E depois disso ele vai pontuando. Tem os santos padres da igreja, doutores, né? Não tinha os doutores ali na época dele, não tinha essa nomenclatura ainda, essa distinção, mas tem os pregadores da igreja e tudo mais, que podem e nos apontam constantemente para as verdades divinas, né? Para a vida sobrenatural, que nos fazem corar de vergonha a nós que somos relaxados e negligentes. Olha como que ele define os monges ali. E inclusive ele, né? Porque é ele que está falando aquilo ali. Somos relaxados e negligentes. Então, se você obedecer à regra, você vai constantemente estar com seu espírito apontado para as realidades eternas. Se você quiser também seguir o caminho dos Santos Padres, você vai estar constantemente com o espírito apontado para as realidades eternas. Do contrário, não tem outra instituição que vai nos apontar a isso, que vai nos mostrar esse caminho com uma intensidade tão excelente quanto a igreja, né? Santa Teresinha, na Pequena Via, de certa forma, ela sintetiza tudo isso. Ela sintetiza tudo isso e nos dá um caminho possível para os nossos dias de hoje, recheado de rede social, de trabalho, de vida social, de família, de correr atrás de dinheiro para pagar as contas, porque não tem como você se desvencilhar disso, se desvincular disso, se você não quer ser um monge, né? Aí é diferente, e não dá para você querer trazer essa forma de vida e colocá-la neste mundo, né? Um autor que vem fazendo um trabalho muito bom de dar alguns caminhos, né? Apontar alguns caminhos que tem, né? Que busca beber da tradição monástica, é o Anselmo Green, né? Ele tem escrito alguns livros sobre isso, né? Alguns, né? Alguns são aconselháveis, como No Ritmo dos Monges, O Céu Começa em Você. São livros que podem te ajudar a ter uma vida espiritual conciliada com toda essa rotina que a gente tem que ter hoje. Isso é impossível, né? Até a gente que está dentro da comunidade ou dentro do seminário tem que correr atrás de dinheiro, tem que trabalhar, tem que fazer algumas coisas, tem que cozinhar, tem que lavar roupa, tudo isso a gente tem que fazer. E como conciliar isso com a vida de espiritualidade, com a vida de oração? Santa Teresinha, ela foi colocada pela igreja como padroeira das missões, né? Aí você se pergunta, como assim? Padroeira das missões? A mulher viveu dentro de um convento e morreu dentro de um convento e nunca saiu de lá. É padroeira das missões, a meu ver, primeiro porque
ela nos deu essa pequena via, que é uma síntese de toda essa tradição espiritual da igreja colocada para o nosso tempo hoje. E de forma bem geral, podemos definir que essa pequena via é um incentivo de buscar fazer bem todas as coisas. Independente do que seja. Abrir um portão, fechar um portão, varrer uma casa, servir um filho, atender um cliente, não sei, fazer um serviço de carpintaria, independente do que você fizer, ou seja, buscar responder bem, buscar responder com generosidade àquilo que a circunstância da sua vida te apresenta. O Alisson, o Michael está colocando aí, só reforçando que a Virgem Santíssima é uma das maiores belezas da igreja, claro, a coluna, né, que está ali ao lado da Eucaristia, segurando todo o edifício da igreja, sem dúvida. A pequena via, né, de forma bem singular falando aqui, de forma bem resumida, é isso, é o caminho que nos coloca nesse movimento de querer fazer bem todas as coisas, desde o acordar até o repousar na sua cama, você procurar em todas as atividades do seu dia a dia fazer bem todas as coisas. O padre Ozende, que é um padre francês e leu os escritos de Santa Teresinha, ele faz uma distinção da oração. Para ele, a oração ela se divide em dois ramos, né? A oração de entendimento, onde a atenção, né, as potências da alma estão implicadas nesse ato. Que oração que é essa? É quando você tira um certo tempo do seu dia, pega um texto sagrado ou um texto de um pregador eclesiástico, lê ali esse texto e vai refletir, vai conduzir a sua oração à luz desse texto, né? À luz daquilo que você leu. Então, o entendimento, a memória, a vontade estão todas implicadas naquele ato ali. Para ele, essa é a oração do entendimento, todos nós devemos praticar, nem que seja 5, 10 minutos do nosso dia. E também tem a oração do espírito, ou a oração do coração, aonde não necessariamente as potências da alma estão em ação ali. Essa oração é aquele movimento próprio do amante que não quer outra coisa senão estar unido ao seu amado, certo? Então, aquela angústia, aquela boa angústia daquela pessoa que ama a Deus, que quer se unir a Deus em momentos determinados do seu dia, né, dando exclusividade para Deus, mas as circunstâncias da sua vida não permite. Então ele vai buscar isso nas atividades do dia a dia. Então ele busca se unir a Deus nas atividades do dia a dia. E nesse tipo de oração, os dons, né, eu vou dizer inferiores, porque não tem outra palavra aqui, os dons inferiores, espírito, é quem estão em constante ação ali, que são os dons de conselho, de fortaleza e temor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Que esse tipo de oração é uma via excelente para o nosso tempo hoje. Porque nela a pessoa busca responder a Deus nas diversas circunstâncias do seu dia. Ela quer se unir a Deus. São João, numa de suas cartas, ele escreve que ser santo, né, não é com essas palavras que está lá, né, mas ser santo é querer o que Deus quer. Daí ele fala, né, que se queres saber se sois de Deus, vede se vocês guardam os seus mandamentos, né, ou seja, guardar os mandamentos de Deus é querer o que Deus quer. E nessa oração do Espírito, nessa oração do coração, a pessoa não busca outra coisa senão isso. Ou seja, nós estamos aí no tempo do Natal, Deus nos vem falar de uma forma excelente, né, no mistério da encarnação, e assim,
todas as circunstâncias da nossa vida foram assumidas por Deus, assumidas de fato por Deus. Então, a oração do coração, ela tem como princípio essa verdade. Todas as circunstâncias da nossa vida foram assumidas por Deus. Então, nas circunstâncias da minha vida, seja ela qual for, Deus está falando comigo. E eu preciso responder a Deus. Eu preciso querer o que Deus quer quando eu estou lavando louça. Eu preciso querer o que Deus quer quando eu estou pegando o ônibus para o meu trabalho e eu vou pagar a passagem para aquele cobrador que está com a cara amarrada e não me cumprimenta quando eu dou bom dia para ele. Eu preciso querer o que Deus quer quando Deus me chama a servir aquela vizinha que não vai à igreja, mas mora aqui de frente à minha casa, né? E fala palavrão todo dia, escuta música alta e me incomoda pra caramba. É nessas circunstâncias, né, que a oração do coração ela vai se desenvolvendo. Eu tenho pouco tempo, às vezes, claro, né? Às vezes o cansaço também toma conta da minha disposição, e aí eu não consigo me dedicar a horas e horas como um monge ou um religioso de vida contemplativa tem para se dedicar, né? E não tem muito também não. Eles não têm muito também não. Eles precisam trabalhar. Mas é buscar, né? Repetindo, é buscar nas circunstâncias da vida escutar a voz de Deus e querer se unir a Ele, certo? Aí por que a atenção não está, né, necessariamente implicada nisso? Por que a inteligência, o dom de inteligência, de sabedoria não estão necessariamente implicados nisso? Porque você não fixa a sua atenção numa coisa só. Na oração do entendimento, a tua atenção está fixada numa coisa só. Na oração do coração, não, você é um desdobrar de amor, você é um derramar de amor àquela circunstância que está diante de você ali, naquele momento. E o amor é a única coisa que a gente consegue fazer em qualquer momento da nossa vida, em qualquer momento do nosso dia. Basicamente, é isso que a pequena via tem a nos ensinar. Né? Tirando uma teia de aranha da capela, eu estou unida a Deus. Não existe separação. Essa dicotomia, né, de coisas de Deus, coisas do mundo, não existe mais com o mistério da encarnação. Não existe mais. Não é essa. O véu foi rasgado. É isso aí. A gente pode, resumindo a pequena via, para você ficar mais prático. Primeiro, cumpra os seus deveres. E cumpra terminando de fazer os seus deveres mesmo. A gente começou falando de perfeição. A gente não termina, as coisas não estão feitas. Ninguém vai se preocupar com o perfeito. Vamos terminar e fazer, pelo menos. Cumprir os deveres. Gente, a vida tem sofrimento, a vida tem angústia, a vida traz um pouquinho de certa tristeza, certo incômodo. Preocupar em resolver mais os incômodos do que reclamar. Né? Aceitar um certo sofrimento, se instalar na realidade. E como é que eu faço para resolver isso aqui? Se é comigo, se é com o meu amigo, se é com a minha família, se é no meu trabalho. Eu paro de reclamar, paro de não aceitar aquela circunstância e vou cumprir o dever. E vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Quando eu não preciso fazer nada, ou eu não sei o que fazer, eu vou procurar ajuda, vou recomendar a alguém. E oração. Aí o irmão falou sobre a oração do coração. São José Maria Escrivá, ele diz que quando você está lá no seu dia a dia, e você está lá operando, eu até dei o exemplo mais cedo para o irmão, se for um radialista, fica difícil ele, no meio do seu trabalho, levar uma prece pequena. Fica difícil. Mas, se você trabalhando, operando lá, naquele momento, Deus aparece no seu coração, aquele sentido de elevar uma prece a Deus, você eleva essa prece a Deus, mesmo que seja muito rápida, e faça a sua oração durante o seu trabalho. E aí São José Maria Escrivá diz assim, na parte da oração, no livro Caminho, número 87. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disse o Senhor. Pão e palavra, hóstia e oração. Senão, não terás vida sobrenatural. Aí chegou um garotão aí. Para encerrar nossa live com a voz infantil.
Apresenta o menino aí pro pessoal. Falam eles ali, Davi. Oi. Esse aqui é o Davi, meu ninho. Oi, Davi. Fala um oi para eles lá, Davi. Fala um abraço para todo mundo. Gente, vai caminhando para o final aqui. É isso aí. Foi uma alegria. A Valéria disse aí que tem mais lives. Teremos mais lives, Valéria. Teremos mais lives. Irmão, um abração aí. Um abraço à sua família, todo mundo aí. A gente vai se falando e quem sabe na semana que vem a gente tem mais live aí. Fiquem atentos aí. Talvez segunda-feira que vem a gente apareça de novo aí. 2022 a gente abre com uma live aí. Suas considerações finais, irmão. Beleza, salve, Suas salve. considerações finais. Como é que é? Assim, só para dar uma reforçada maior, a gente vive numa época de muita confusão, né, de perda mesmo, assim, de muita discussão e tudo mais. A gente sofre, né, na carne isso, e às vezes quando vamos procurar alguma resposta, algum caminho, a gente às vezes fica perdido, porque são muitos os caminhos, Uma coisa eu digo para vocês, olhem para aquilo que é essencial para a fé católica, para a prática da religião católica, olhem para aquilo que é essencial e procurem fazer bem essas coisas primeiro. Ir à missa, ter contato com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura e com os sacramentos. E ame, né, aqueles que estão próximos de você. Né? Amar é esse desdobrar de vida, né, de doação. Ame. Aí depois as outras coisas elas vão surgindo naturalmente. Né? A gente vai... tenha contato com as coisas que nos elevam, que elevam o nosso espírito, né? Não basta ter só um sentimento de que eu preciso disso, preciso daquilo. Tem que ter contato, né? O Álvaro Siviero, ele fala que a busca por ser um erudito não é um movimento muito assim agradável, né? Porque ele te tira da rudez. É um movimento que vai te escamando, é um movimento que vai te tirando de uma condição inferior, rude e elevando o seu espírito. Então não é um movimento, em princípio, muito agradável, né? Mas tenha contato, procure ter contato com essas coisas essenciais para a nossa vida de fé, que as outras elas vão aparecendo meio que naturalmente, né? A providência de Deus. Então, gente, um abraço para vocês. A gente vai se encontrando por aí. Segunda-feira que vem a gente aparece aqui de novo. Vamos arrumar um convidado aí, ó. Mas ele já está convidado já. Segunda-feira que vem a gente aparece por aí. E o tema a gente vai revelando. Né? A gente, irmão, um abraço. Show de bola. Aí, e a gente se... Show de bola. Alisson, brigadão, viu, pelo convite. Foi um prazer. Fica com Deus.